Oi, gente, eu sou o professor Antônio. Este é o segundo problema que estamos resolvendo. O problema diz o seguinte: um comerciante que não possuía conhecimento de matemática comprou uma mercadoria por R$200. Acresceu a esse valor 50% de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo preço, pensando que assim teria um lucro de 10%. O comerciante teve. Aqui estão as opções. Então vamos fazer os cálculos e ver qual das opções corresponde. Analisando assim, de forma imediata, fazendo um cálculo mental, nós temos: ele comprou o produto por R$200. Quis um lucro de 50%. Então, aumentou 50%, 50% de 200 é R$100. Então, o produto passou a ser R$300. Ele comprou por 200, aumentou 50% de lucro, então o produto ele estava vendendo por R$300. Quando chegou um freguês e pediu um desconto, então ele deu 40% em cima deste novo preço. 40% em cima dos R$300. Quanto é 40% de R$300? 40% de R$300 é exatamente 120. 40% não é 40 de cada 100? Então, 40% de 300 vai ser 3 vezes 40, 120. Então, ele deu um desconto para o cliente de R$120. O preço era 300. Ele deu um desconto de 120, então o cliente só pagou 180. Mas como ele tinha comprado o produto por R$200, então na verdade ele teve um prejuízo de R$20 e não um lucro. Mas R$20 representa quantos por cento de 200? Ora, 10% de 200 é 20. Então R$20 corresponde a 10% de 200. Então, na verdade, ele não teve lucro. Ele teve um prejuízo de 10%. Mas vamos fazer os cálculos? Então, aqui está o preço de compra, o preço que ele comprou, R$200. O lucro que ele queria obter, 50%. Então, ele passou a vender o produto por R$300. Comprou por 200, aumentou 50% de lucro, 50% de 200 é 100. Então, o produto passou a ser R$300. Aí veio um cliente comprar, ele deu um desconto sobre o preço de venda. E o desconto que ele deu foi 40%. 40% não em cima dos 200, mas 40% em cima dos 300, que era o preço que ele estava vendendo. E 40% de 300 é quanto? 120. Então, o cliente pagou quanto pelo produto? Pagou os 300 menos os 40%. 300 menos os 40%, 40% é 120. Então, o cliente pagou 300 menos 120. O cliente pagou 180. Então, o preço de venda após o desconto foi R$180. Então, o que é que a gente pode observar? Ele comprou o produto por 200 e vendeu por 180. Então, na verdade, ele teve um prejuízo de R$20. E R$20 corresponde a quantos por cento de 200? Podemos fazer uma regra de 3. 20. 200 corresponde ao 100% e o 20 corresponde ao x. Fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós vamos ter que 200 vezes x, 200x, igual a 20 vezes 100, que é 2.000. Então, x vai ser 2.000 dividido por 200, ou seja, x vai ser 10%. Pronto. Então, ele teve um prejuízo de 10%. Então, bons estudos. Até a próxima.